Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre progressões geométricas e a gente vai falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, aqui a gente tem a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, sendo Sn a nossa soma dos n primeiros termos, a nossa PG é essa, de razão que. Então, temos que se a razão é igual a 1, então a nossa soma vai ficar Sn igual a n vezes a índice 1. Se a razão for diferente de 1, então Sn é igual a índice 1 vezes 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Então, a soma dos n primeiros termos, a gente tem duas situações. Se a razão for igual a 1, vai dar isso. E se a razão for diferente de 1, a gente tem essa forma. Então, são essas duas situações que a gente tem para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de razão que. Então, vamos indicar por Sn a soma dos n primeiros termos da PG. Temos essa PG aqui. De razão que. Então, Sn é a índice 1, a índice 2 mais a índice 3 mais até o nosso a índice n. Então, a soma dos primeiros termos vai ser isso aqui. A gente vai reescrever essa soma aqui, tudo em função de a índice 1. Então, o índice 1 continua, tem a índice 1, mas o índice 2, a gente pode reescrever ele como a índice 1 vezes a razão. Ou seja, estou nesse termo, quero avançar para o segundo, a gente multiplica ele por a razão. Então, o índice 2 é a índice 1 vezes a razão. Estamos nesse termo, queremos avançar para o próximo, multiplicamos pela razão. Então, vai ficar índice 1 vezes a razão elevado ao quadrado. Mas até o nésimo termo, que seria esse o nésimo termo, é a índice 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Certo? Então, a gente pegou a nossa soma aqui dos n primeiros termos dessa progressão, né? Progressão infinita, a gente pegou a soma dos n primeiros termos. E aí reescreveu dessa maneira, em função de a índice 1 e da razão. Então, essa daqui é a nossa primeira equação, né? A gente tem essa soma aqui. Então, consideramos dois casos. Vamos considerar o caso em que a razão é igual a 1 e vamos considerar o caso em que a razão é diferente de 1. Primeiro, a gente vai ver o caso em que a razão é igual a 1. Ou seja, a gente tem a razão é 1. Então, nossa soma vai ser essa soma aqui, a índice 1, só repete, mais a índice 1 vezes a razão. Só que a nossa razão é 1. A índice 1 vezes a razão ao quadrado. Mais a índice 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, aqui a gente tem a razão é 1. Tá, tem a índice 1 mais a índice 1 vezes 1 vai dar a índice 1. A índice 1 vezes 1 ao quadrado vai dar a índice 1. A índice 1 vezes 1 elevado a n menos 1 também é a índice 1. A gente tem n parcelas iguais a índice 1. Então, essa soma aqui a gente pode escrever como a soma dos n primeiros termos é igual a n vezes a índice 1. Então, sempre que a razão for igual a 1, a soma dos primeiros termos de uma progressão geométrica vai ser o número de termos vezes o primeiro. Então, vamos para o caso em que a razão é diferente de 1. Então, a gente vai multiplicar ambos os lados da nossa soma pela razão, que é Q. Então, Sn vezes Q mais a índice 1 vezes Q, mais a índice 1 vezes Q ao quadrado, mais a índice 1 vezes Q ao cubo, até a índice 1 vezes Q elevado a n. Da 1 é que a gente terminava em n menos 1, né? Só que a gente multiplicou pela razão, e aí vai ficar índice 1 vezes Q elevado a n. Seria a nossa segunda informação. Então, a gente pegou a primeira igualdade e multiplicamos ambos os lados por
da razão Q. Então, a gente vai subtrair membro a membro das igualdades 1 e 2. Subtrair membro a membro. A primeira igualdade menos a segunda, né? A gente tem Sn menos Sn vezes a razão é igual a índice 1 menos a índice 1 vezes a razão elevado a n. Então, colocando o Sn em evidência, a gente tem Sn. Sn por Sn vai dar 1. E Sn vezes Q por Sn vai dar menos Q. Então, a gente pode reescrever essa parte da equação dessa maneira. É igual a, colocando aqui o a índice 1 em evidência, a índice 1 vezes 1 menos a razão elevado a n. Então, como a razão é diferente de 1, né, a gente pode escrever que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica em que a razão é diferente de 1 é igual a índice 1 vezes 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Então, essa daqui seria a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, né? Então, a gente viu a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Agora, a gente vai ver a soma dos infinitos termos de uma PG. A gente viu dos n primeiros termos, agora nós vamos ver dos infinitos termos. Certo? Então, a gente tem um teorema aqui, que diz o seguinte: o limite da soma dos infinitos termos de uma PG, a índice 1, a índice 2, a índice 3, de razão Q, onde essa razão é maior do que menos 1 e menor do que 1, é dado por. Então, a soma dos infinitos termos é dado por a índice 1 dividido por 1 menos a razão. Então, a gente tem esse teorema, né? É uma progressão geométrica infinita. E a razão está entre menos 1 e 1. É menor do que menos 1 e maior do que menos 1 e menor do que 1. Então, ele afirma que essa soma é a índice 1 dividido por 1 menos a razão. Então, vamos ver a demonstração desse teorema. Então, a gente vai ver a demonstração da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, né? Então, vamos ver essa demonstração. Então, a gente tem que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, então essa é Sn, com a razão diferente de 1 é dada por. Então, a nossa soma Sn é igual, a gente acabou de ver, né, dos n primeiros termos, que é a índice 1 vezes 1 menos q elevado a n dividido por 1 menos a razão. A gente pode multiplicar o índice 1 vezes 1, que a gente vai ter a índice 1. Isso aqui faz mais por menos, vai ficar menos. A índice 1 vezes a razão elevada a n, a gente vai ter a índice 1 vezes a razão elevada a n, dividido por 1 menos a razão. A gente pode reescrever essa expressão dessa maneira, como a índice 1 sobre 1 menos a razão, menos a índice 1 vezes a razão elevada a n sobre 1 menos a razão. Então, a gente pegou essa expressão e reescreveu dessa maneira. Então, como a razão é maior do que menos 1 e menor do que 1, temos que, se a razão é maior do que menos 1 e menor do que 1, esse q elevado a n, né, essa razão elevada a n vai tender a zero quando n tende a mais infinito. Né? Portanto, a expressão, então, essa expressãozinha aqui, a índice 1 vezes q elevado a n sobre 1 menos 1, vai tender a zero. Ou seja, a razão está entre menos 1 e 1. Então, eleva-se a um número n, com n tendendo ao infinito. Então, isso aqui vai tender a zero. Quando multiplicar por a índice 1, a gente vai ter o resultado aqui no numerador zero, dividido por 1 menos a razão. Então, essa expressão aqui vai tender a zero. Logo, essa expressão aqui, essa a gente reescreveu, essa parcela vai tender a zero. Então, essa expressão toda vai tender só
a índice 1 sobre 1 menos a razão, quando o n tende ao infinito. Ou pode ser reescrito como limite de Sn, quando o n tende ao infinito, vai ser igual a índice 1 de 1 menos a razão. Então, esse limite também pode ser indicado simplesmente por essa notação, né? Que a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é igual a índice 1 sobre 1 menos a razão. Então, com essa demonstração, a gente encerra